Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Chegou aquele momento especial no programa De Coração para Coração, o momento de meditarmos na Palavra de Deus. Hoje conosco a diaconisa Carmelita da Assembleia de Deus, Congregação Baronesa, Ministério de Madureira. Vamos ouvir a Palavra de Deus, porque Deus com certeza estará falando aos nossos corações. Mas quero pedir a sua ajuda para ampliar aqui o canal Marcelo Mesquita aí de Pregai e a obra de evangelização no Brasil e no mundo. Então eu peço o seu apoio se inscrevendo no canal Marcelo Mesquita aí de Pregai, tocando no sininho das notificações e dando seu like em cada vídeo. Vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é motivo de grande alegria de mais uma vez estar aqui trazendo a palavra do Senhor no programa De Coração para Coração, na direção do nosso irmão Marcelo Mesquita. Obrigada pela confiança, Marcelo. E você que está em sintonia com a Rádio Nova Shekinah FM, nesta manhã nós vamos estar trazendo uma palavra de Deus para nossos corações, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 15, versículo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chegando, um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. Teu irmão. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes,
mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa parábola, Jesus conta essa parábola no momento em que os escribas e fariseus, eles murmuravam, porque eles falavam de Jesus. Falavam que Jesus recebia pecadores, comia com eles, mas se Jesus não comesse com pecadores, ele ia comer sozinho, porque o único que não tinha pecado ali era ele. E uma dessas parábolas é a da ovelha perdida e da dracma perdida. E a do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela fala de um jovem que pediu a sua herança. Ele não teria direito de pedir a sua herança, porque ainda não era tempo, seu pai estava vivo, e herança só tem direito a se receber quando o pai morre. E quando o filho pediu a herança, era como se ele estivesse matando o seu pai. E depois, passou-se uns dias, ele pegou a sua herança, ele saiu da casa do pai. Ele foi para uma terra longínqua, longe da casa do pai, porque ele queria viver uma vida dissoluta, queria viver uma vida desregrada. E na casa do seu pai ele tinha regras, e ele queria viver da maneira que ele quisesse, sem dar satisfação para ninguém. E foi o que aconteceu. Ele começou a gastou o seu dinheiro com amigos, com bebida, com tudo que não valia a pena gastar. Como diz a palavra do Senhor, não gastais o teu dinheiro naquilo que não é pão. E ele começou a gastar o seu dinheiro, estragou tudo, ficou sem nada. Não pensou que poderia acontecer alguma coisa e ele precisaria economizar, mas ele não pensou nisso, destruiu todo o dinheiro que o seu pai lhe deu. E não quis mais viver no convívio da sua família. Desrespeitou seu pai, desrespeitou seu irmão mais velho. E houve uma grande fome naquela terra. E ele começou a passar necessidade. Ninguém lhe dava nada. Quando o seu dinheiro acabou, acabou os amigos, acabou as farras, acabou mulheres, acabou tudo. E ele ficou sozinho, sem parentes, sem família, sem amigos, porque os amigos dele eram amigos interesseiros. Estava com ele só por causa quando ele tinha dinheiro. Mas ele foi procurar emprego. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, pediu emprego, e aquele homem deu um emprego para ele, que era para apacentar os porcos. E diz a palavra do Senhor que ele começou a ver aqueles porcos comerem. E ele sentia vontade de comer a comida dos porcos, porque ele estava com muita fome, mas ninguém lhe dava nada. E aquele jovem, naquele momento, ele estava desrespeitando mais uma vez, pela lei de Moisés, quem cuidasse de porcos era imundo. O porco também era considerado imundo. E aquele jovem estava mais uma vez desrespeitando seu pai, desrespeitando a lei de Moisés. Mas ele caiu em si. Foi naquele momento que ele teve vontade de comer a comida dos porcos, que ele caiu em si e ele falou: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço de fome. O seu pai era um homem rico, um fazendeiro, tinha vários empregados, e ele começou a pensar no que havia feito. E ele falou que ele não tinha, para voltar, ele achava que o pai dele não iria mais recebê-lo. E ele começou a meditar e a falar assim: quando eu chegar lá eu vou dizer: pai, eu pequei contra os céus. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu que havia pecado contra Deus e havia pecado contra o seu pai. E ele falou: já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe apenas como os dos teus empregados.
E ele foi ao encontro do seu pai. E diz a palavra do Senhor que quando o seu pai o avistou de longe, ele correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Ele não esperava aquela reação do seu pai, mas o seu pai, eu creio que todo dia estava esperando por ele. Seu pai já havia cevado um novilho, já tinha a roupa pronta, o anel, estava tudo preparado para receber aquele jovem. E não foi o jovem que foi ao encontro do pai. O pai, quando o avistou, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. E mandou que seus empregados vestissem a melhor roupa nele, colocassem um anel no seu dedo como um símbolo da herança. Mandou matar um novilho cevado e disse: comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E quantos filhos hoje estão desonrando seus pais, estão saindo das suas casas para fazer aquilo que bem entende, porque na casa do pai tem regras e ele não quer obedecer. E muitas das vezes eles perdem até a vida, porque não estão debaixo da casa do pai, da proteção do pai, não aceitam os conselhos do pai. Mas aquele jovem, ele caiu em si e voltou para o convívio da sua família. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. E hoje, essa parábola ela representa aquele servo do Senhor que muitas das vezes está na igreja e ele sai, ele vai, eu vou para o mundo, isso aqui não dá mais para mim, eu vou gozar a minha vida, eu vou fazer aquilo que eu bem quiser. Mas a palavra de Deus diz que o Pai, ele está sempre pronto para receber o Filho. Jesus está de braços abertos, pronto para receber aquele que se afasta dele. Se você se acha na condição desse filho pródigo, volte para o Senhor enquanto é tempo. Volta para a casa do teu pai, porque a vinda dele está próxima para nos buscar e nos levar para o céu. Você tome uma atitude hoje de voltar e se arrepender, porque a casa do pai está aberta para uma reconciliação. O pai, ele sempre esteve esperando aquele filho de braços abertos. Diz os historiadores que quando seu pai correu ao seu encontro, abraçou ele, ele não teria, quando aquele jovem saiu de casa, ele não teria mais o direito de voltar. Quando ele voltasse, ele corria o risco de ser apedrejado. E quando seu pai abraçou ele estava falando assim: se alguém for apedrejar meu filho, as pedras vão cair sobre mim. E é assim que Deus faz. Quando o pecador chega arrependido, o Senhor perdoa, porque Ele ama, Ele é amor. Ele é um Pai amoroso e está esperando você de braços abertos. Mas ali naquela casa tinha o filho mais velho que não ficou satisfeito quando o seu pai recebeu o seu irmão. Ele não queria mais o seu irmão em casa, porque achou que o seu irmão não tinha mais direito de voltar para casa. Mas o seu pai havia deixado as portas abertas para o filho e a porta também da reconciliação. Mas aquele filho mais velho não queria. Quando ele chegou do campo, que viu aquela festa acontecendo por causa do seu irmão, ele perguntou aos empregados o que era aquilo. Eles falaram: teu irmão que voltou, ele já não gostou, ele não entrou em casa, porque ele não queria que o pai fizesse festa para aquele filho, porque aquele filho era um filho ingrato. Mas Deus não é ingrato, Deus é amoroso. E aquele filho mais velho falou para o seu pai: eu te sirvo há tanto tempo e tu nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos. E o pai falou: vindo por este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Aquele jovem, ele foi achado novamente. E aquele irmão mais velho, ele não se comportava como filho, ele estava se comportando como servo, mas ele tinha direito a tudo que tinha ali
nunca quis fazer festa, nunca pediu ao seu pai para fazer uma festa. Mas quando o seu pai fez uma festa para o seu irmão, ele não gostou, achou que seu irmão não tinha direito. O filho pródigo, se nós formos observar aqui a parábola, ele decidiu se levantar, falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele voltou, Deus não foi, o pai não foi lá buscar ele teve que voltar porque foi ele que saiu, diferente da parábola da ovelha perdida, que ela se perdeu e o pastor foi à procura dela, porque se ela se perdeu, ela não sabia voltar para casa. O pastor foi ao encontro dela, encontrou, colocou nos seus ombros e trouxe ela em segurança e fez uma festa. E a palavra de Deus diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. E esse filho mais novo, ele representa os publicanos e os pecadores. Aquele filho mais velho, ele representa os fariseus e os publicanos. E você que está me ouvindo hoje, saiba que Jesus está contemplando a tua vida. Você decida encontrar-se com Jesus, decida fazer uma decisão. Você está aí na sua casa, fale para o Senhor: Senhor, eu quero te servir, Jesus. Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. E aceite a Jesus. Toma uma decisão nesta manhã, a decisão de servir ao Senhor Jesus. Faça como o filho pródigo, arrependa-se. Ele arrependeu-se e voltou para a casa do pai. E o pai amoroso recebeu aquele filho com alegria, com júbilo. Nós vimos também na passagem de um homem chamado Zaqueu, que ele queria ver Jesus, que está lá no capítulo 19 de Lucas, mas Jesus comandava junto com uma grande multidão, ele andava rodeado pela multidão. E Zaqueu era de pequena estatura, ele queria conhecer Jesus, mas ele não podia ver Jesus porque ele era de pequena estatura. Ele resolveu subir numa figueira brava, mas Jesus viu Zaqueu em cima daquela figueira e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu ali desceu ali e recebeu Jesus com alegria. E Jesus entrou na casa de Zaqueu e mais uma vez os fariseus ficavam murmurando de Jesus, que Jesus entrara na casa de um homem pecador. E se nós formos observar Zaqueu, o maior problema de Zaqueu, a dificuldade, não era a multidão, era a sua própria estatura, porque ele era a estatura e muitas das vezes o obstáculo está em nós, não está na multidão, não está no outro, mas está em nós. Foi assim na vida do filho pródigo, ele que resolveu se levantar, porque foi ele que saiu, ele decidiu voltar. E eu quero nesta manhã estar orando pela sua vida. Receba nesta manhã esta palavra. Aceite a Jesus enquanto é tempo. Você que saiu da casa do Pai, volta para Jesus, que Ele está te esperando com amor. E eu vou orar pela tua vida nesta manhã, onde você estiver. Se você quiser aceitar Jesus, levante a sua mão para o Senhor nesta manhã e ore comigo. E diga para Jesus: Senhor, eu te recebo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu quero te servir. E eu quero, Pai amado, Pai querido, estar orando por essas vidas, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus querido, nesta manhã, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por esse dia, Pai. Jesus querido, contempla essas vidas, Senhor, que estão nos ouvindo nesta manhã. Senhor Jesus, vai de encontro àquela pessoa que está necessitada de receber uma palavra. Oh, Jesus querido, tenha misericórdia, Pai querido, daquele que está enfermo, sofrendo nos hospitais. Jesus, vai de encontro agora, Pai. Ó Deus amado, vai com a bênção da cura, Senhor. Ó Deus querido, liberta a vida daquele que está precisando de uma libertação, aquele que está precisando de uma porta de emprego. Pai, que o Senhor abra uma porta de emprego, porque o Senhor pode. O Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Porque pela Tua palavra foram criados céus e terra. E a Tua palavra diz que tudo aquilo que o homem plantar,
Ele também ceifará. Senhor querido, que nós possamos plantar coisas boas, plantar o bem, fazer o bem sem olhar a quem, como manda a tua palavra. Jesus querido, contempla, Pai querido, essa nação. A tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nesta manhã eu já quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.